Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e hoje nós vamos falar sobre fé nos dias comuns. Muitas pessoas procuram viver uma vida extraordinária com Deus, coisas que acontecem de forma sobrenatural e vivem buscando esse tipo de experiência. Espero que você não age assim, porque não é o que a Escritura nos ensina. Veja só o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O apóstolo Paulo está nos ensinando a viver uma vida cristã em meio ao ordinário da vida, em meio às situações que nós temos que lidar diariamente, cada um com seu trabalho, seu estudo, seus afazeres. Nós precisamos viver e fazer o que fazemos como quem faz para o Senhor. Essa é a orientação que nós temos. Então não adianta que esperemos coisas espetaculares ou sobrenaturais acontecendo diariamente na nossa vida para que então falemos, é de Deus, é o Senhor agindo. Não, veja, o que a Escritura nos orienta é que nós devemos viver uma vida comum, uma vida ordinária. E isso não é um sentido pejorativo, mas quer dizer que é viver uma vida como ela é. Por isso, no seu trabalho, na sua escola, naquilo que você faz, no meio da sua família, você precisa glorificar a Deus. E perceba, então, que quando nós vemos um versículo como esse, o que nós estamos aprendendo é que a nossa fé deve ser manifesta não somente aos domingos, ou quarta, ou quinta, seja lá qual dia que tem atividades na tua igreja, mas não somente nesses ambientes de culto ou de atividade de comunhão da igreja. Nós precisamos manifestar a nossa fé nas coisas ordinárias da nossa vida. Por quê? Porque tudo quanto nós formos fazer, nós devemos fazer de todo o coração para o Senhor. Por isso, nem todo ato de fé acontece no templo ou na igreja. Nem todo ato de fé acontece num ambiente cultico, um ambiente de adoração a Deus explicitamente, como num culto de domingo. Inclusive, se você procura uma igreja para cultuar o Senhor, venha conhecer a nossa igreja na Rua Vicente Carvalho, 667, Parque São Diogo, São Bernardo do Campo. Mas te convido a muito mais do que isso, viver a sua vida com Deus de uma maneira pública, testemunhando a sua fé onde quer que você estiver. Por isso, a nossa rotina também é um lugar de adoração. Sabe quando você vai dormir no domingo à noite e você já fica meio chateado porque a segunda-feira está chegando e você tem que ir para o seu trabalho, encontrar alguns colegas que você não gostaria tanto, ou ouvir um patrão que você não queria tanto ouvir, ou ainda entregar demandas que estão atrasadas? Saiba de uma coisa, não se entristeça por isso, mas enxergue com graça, porque é o Senhor te dando a oportunidade de testemunhar dele. É o Senhor te dando a oportunidade de manifestar a sua fé em meio às coisas ordinárias da vida. Então entenda de uma maneira diferente. Entenda que o seu trabalho é um palco para a adoração a Deus. Entenda que a sua escola, sua universidade, seja o que for que você estuda, é um ambiente para você manifestar a glória de Deus na sua vida, porque você está fazendo de todo o coração para o Senhor. E não para um chefe terreno ou para um superior, alguém que está ali averiguando o teu trabalho. Quando nós entendemos isso e enxergamos que a nossa rotina deve glorificar a Deus, nós temos não somente um incentivo a mais, mas nós temos o maior incentivo de todos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo está nos ensinando, trabalhe como quem serve ao Senhor. Se você não trabalha, mas estuda, estude como quem está estudando para o Senhor. Se você é uma dona de casa que trabalha em casa e não tem um chefe ou uma chefe, saiba que você está trabalhando para o Senhor e também deve glorificar a Deus nessas atividades do lar e assim por diante. Por isso, a fé se revela nas tarefas simples do dia a dia. É ali que nós damos prova no que nós cremos. São nesses momentos que nós manifestamos a nossa verdadeira crença e a profundidade do que cremos. Por isso, vamos entender uma coisa muito importante. Nós não podemos dividir a nossa vida da igreja com a nossa vida diária, porque tudo isso se resume à nossa vida cristã. Não podemos dicotomizar essas áreas, dividi-las ou colocar em duas áreas diferentes. Não, nós precisamos ser quem somos na igreja e na igreja nós precisamos ser quem somos no nosso dia a dia.